Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e hoje eu quero falar aqui sobre um dos lançamentos mais importantes da história do rock and roll e da música contemporânea em geral, que é a estreia dos Beatles em estúdio, Please Please Me, de 1963, primeiro LP dos Beatles. Esse álbum aqui é um clássico indispensável, qualquer pessoa que esteja viva tem que escutar isso aqui, e é um álbum que foi feito em condições inacreditáveis de gravação. Eu vou explicar aqui para vocês que ele foi feito aí em um dia apenas, certo? E é um disco maravilhoso, foi por muito tempo o meu favorito da banda. Vou fazer uma análise aqui sobre cada faixa, dar um panorama geral do álbum e explicar como foram as gravações e o contexto dele, porque é um grande, grande disco, clássico eterno dos Beatles, beleza? Antes de começar a falar desse álbum aqui, quero pedir a sua inscrição no canal, se eu gostei, que ajuda muito na divulgação. E se você tem um amigo que gosta de Beatles, que se interessa pelo tema, envie esse vídeo para ele, beleza? Então vamos começar a falar sobre Please Please Me. Qual foi o contexto desse álbum aqui? Os Beatles tinham gravado no ano anterior ao lançamento desse álbum, ele é de 63, então em 62 eles já tinham gravado 2 singles, cada um com 2 músicas, certo? Então o primeiro single que a banda gravou foi Love Me Do, P.S. I Love You, e o segundo, Please Please Me e Ask Me Why. Então essas 4 músicas dos Beatles já estavam prontas e elas foram inclusas, inclusive, na versão final do Please Please, certo? O que aconteceu foi que o primeiro single, Love Me Do, não saiu tão bem assim, comercialmente falando, não alcançou ali uma posição muito alta nas paradas britânicas, deu apenas uma leve projeção para a banda, nada que eles já não tinham localmente na época. Mas o segundo single, que é o Please Please Me, esse sim fez um sucesso realmente muito grande e alcançou o primeiro lugar nas paradas. Foi um hit, né? Tocava nas rádios, então deu uma projeção muito boa para os Beatles ali na Inglaterra ainda, porque no ano seguinte, 64, seria o ano em que a Beatlemania iria tomar conta dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo inteiro, como se fosse uma pandemia, né? Mas nessa época, o Please Please Me foi o primeiro single de sucesso da banda e diante dessa situação, a gravadora EMI pensou, bom, o passo lógico agora é a gente gravar um álbum longo, né, um LP de estúdio dos Beatles para capitalizar esse sucesso que eles conseguiram obter com o single para poder expandir ainda mais o nome desse grupo, certo? E foi o que eles fizeram, agendaram aí a gravação do Please Please Me, que foi gravado no dia 11 de fevereiro de 1963. E aqui começa a loucura. Por quê? Como eu falei, eles usaram as 4 músicas dos singles, então foram inclusas aqui as músicas, mas faltavam ainda 10 músicas para fechar 14, que seria o padrão da EMI na época. 7 músicas do lado A, 7 do lado B, totalizando 14. Então, eles tinham as 4 e precisavam de mais 10. Essas 10 músicas foram gravadas todas, completas, tudo pronto, já gravado, em um dia, que foi só o dia 11 de fevereiro, o dia que esse álbum foi gravado. E isso, quando você pensa para os padrões de hoje em dia, é absolutamente impensável, porque hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, as pessoas demoram muito mais para gravar uma música, às vezes, muitas vezes, um dia no estúdio não consegue finalizar uma música, dependendo da complexidade da coisa, né? Porque a pessoa vai querer gravar os vocais, vai gravar várias e várias vezes até chegar no nível perfeito, vai gravar só guitarra num dia, só baixo no outro, só bateria no outro. Então, até ficar do jeito que o artista quer, demora muito, sem falar a pós-produção que vai ser feita. Mas aqui, assim, incrivelmente eles conseguiram gravar tudo, vocais e banda completa, tudo nesse mesmo dia, mostrando aí não só o talento ímpar dos Beatles, mas também o quanto eles estavam aquecidos, porque eles tocavam muito ao vivo, certo? E aí, cara, o que é interessante? O setlist, a tracklist desse álbum, né, as 14 músicas, é uma sequência muito parecida com o show que eles faziam nessa época. Eles tocavam ainda no Cavern Club, né, tradicional clube onde os Beatles tocavam ali, e se parece muito com o show que eles faziam. E isso é muito bom, porque dá a impressão que você está ouvindo o show dos Beatles. Inclusive, a ideia desse álbum inicialmente era ser um álbum gravado ao vivo, como outros artistas ali da EMI tinham sido gravados na época. Mas o Cavern Club era um lugar que tinha uma acústica ruim, é um lugar meio subterrâneo, então era difícil de passar lá com equipamento, máquina pesada, e também o som não ia ficar muito bom. No final das contas, resolveram fazer um álbum no estúdio mesmo, mas é como se fosse o show deles, porque o álbum foi realmente gravado ao vivo. Por que gravado ao vivo? Porque a gente está falando de 1963. Nessa época, a gente não tinha esses grandes sistemas de gravação que nós temos hoje em dia, com vários canais que dão aí para o artista a possibilidade de gravar várias vozes diferentes e adicionar 1 milhão de coisas na música. O que eles usaram aqui, o que eles dispunham no estúdio, no EMI Studios, hoje Abbey Road Studios, né, em Londres, o que eles dispunham eram máquinas de gravação com 2 canais apenas. Então, o Please Please Me foi todo gravado com 2 canais. O que isso significa?
que em um canal eles gravaram a banda completa tocando e cantando e reservaram o outro canal para fazer os overdubs, que são as sobreposições. Então, adicionar uma faixa de palmas, adicionar um vocal ali para sobrepor outro que não tenha ficado tão bom, uma faixa de guitarra, de baixo ou algo do tipo, certo? Ou seja, isso significa que todas as músicas do álbum foram gravadas ali ao vivo no estúdio. Eles tinham que tocar e cantar para gravar, né, o canal ali que seria a matriz, que seria a base para a música, para eles depois adicionarem outras coisas no único canal restante que tinha livre. Ou seja, se alguém errasse alguma coisa no meio da música, o Ringo tá tocando e errou uma batida, acabou, tem que parar e gravar tudo de novo. Se alguém cantasse uma nota errada, tinha que voltar do zero. Então, assim, aqui o negócio é raiz mesmo, né? Porque hoje em dia, às vezes, reserva um dia de estúdio só para gravar as vozes e vai gravando, gravando até ficar perfeito. Naqui eles estavam tocando ali ao vivo, todo mundo junto, banda completa, com duas guitarras, bateria, baixo. Você imagina o trabalho que dá para poder alinhar tudo isso e ficar com um resultado satisfatório. Foi o que eles fizeram aqui. Inclusive o produtor George Martin, que é considerado o quinto Beatle, né, produziu aí os álbuns da banda, ele disse que ficou extremamente impressionado nesse dia, porque a banda parecia que a impressão que ele teve é que com o passar das horas, que eles ficaram ali no estúdio o dia inteiro, né, de manhã até tarde da noite, com o passar das horas ele disse que parecia que eles iam melhorando, né, tamanho ali o talento dos Beatles. Então, realmente é impressionante a gravação desse álbum aqui. Eles chegaram lá no estúdio de manhã e é engraçado você ver que os relatos contam que o John Lennon estava com uma gripe nesse dia e a voz dele não estava tão boa. Mesmo assim, saiu esse resultado espetacular da voz dele, que já tem um tom mais ácido, né, mais agressivo, e talvez essa gripe que ele estava ainda ajudou mais ainda nisso, mas dificultou com certeza o processo de gravação. Algumas músicas aqui foram gravadas de primeira, tá? Eles chegaram ali no estúdio e tentaram. A primeira música que eles foram gravar foi There's a Place, que é uma original deles, do Lennon McCartney, e gravaram vários takes ali até que ficassem satisfeitos com o resultado. Mas algumas aqui, o primeiro take foi o definitivo. Um exemplo disso é uma música que se chamava Seventeen na época, mas depois foi nomeada I Saw Her Standing There, porque o George Martin não gostou muito do título ali. No estúdio mesmo, da cabine, ele sugeriu que mudassem o nome da música. O primeiro take da Saw Her Standing There foi o oficial, né, o definitivo, porque ficou muito bom ali. Isso é impressionante, né? Você imagina, vamos gravar uma música nova, take 1, aí a banda já toca tudo perfeito e canta, enfim. Realmente é impressionante. A faixa Boys também, que o Ringo Starr toca bateria e canta, foi gravada em um take só, ele chegou lá, nunca tinha gravado, assim, cantado, tocado no estúdio. Já de primeira já chegou, gravou, mandou lá um take perfeito de Boys que saiu no álbum. E a lendária Twist and Shout, que fecha o álbum, também foi a mesma coisa. O primeiro take foi o definitivo, que acabou saindo na master do álbum, certo? Uma coisa muito interessante também é que já nessa época eram utilizados os diferentes modos assim de se produzir o álbum, que é o mono e o estéreo, né? Então no estúdio eles dispunham de duas máquinas gravando simultaneamente, uma delas pegava e dividia automaticamente os vocais de um lado e a banda do outro, mesmo que eles estavam tocando e cantando ali juntos, a máquina conseguia fazer essa separação para fazer a faixa de estéreo, né? Então nesse mix em estéreo você ia ouvir só as vozes no lado direito e só a banda no lado esquerdo. E no mono você escuta tudo dos dois lados, né? E aí, cara, o que acontece é o seguinte, vamos falar aqui agora sobre cada música do álbum. Tem vários covers aqui, tem várias músicas autorais, né? Nessa época ainda tinha muito cover dos Beatles nos álbuns, mas assim, são músicas realmente maravilhosas todas. Eu considero esse álbum aqui perfeito, tá? Para mim não tem nenhum defeito. Eu acho que ele tem uma pegada muito nostálgica, mesmo que a gente não tenha vivido assim nessa época, a gente consegue sentir essa organicidade, essa é a palavra, porque você tá ouvindo aqui uma banda muito jovem, eles estão começando ainda com aquela garra, né, com aquele sangue no olho que eu gosto de falar aqui no canal, que justamente retrata essa vontade deles de suceder nessa missão, né, de fazer um bom disco. E, cara, o fato de ser tudo ao vivo, de serem músicos ali, tocando ali de verdade no estúdio, torna isso aqui ainda mais mágico, a experiência mais imersiva, né? Você se sente dentro da sala de estúdio, dentro de um show da banda, quando você escuta. Então, vamos lá. Primeira faixa, I Saw Her Standing There, ela era chamada Seventeen antes. O Paul McCartney brinca que ele tinha escrito a linha She was just 17, never been a beauty queen, né? Mas ele contou isso pro Lennon na época que ele estava escrevendo a letra e o Lennon achou muito ruim e eles acabaram mudando para You Know What I Mean, né? E depois o George Martin alterou o nome e se tornou I Saw Her Standing There. Essa música já é um baque imenso para abrir o álbum, porque o Paul McCartney tem
uma performance extremamente enérgica nessa música. Então ele toca ali com muita energia mesmo, o vocal dele é muito marcante mesmo, é aquela vibe do rock and roll clássico, né, dos anos 50, do Chuck Berry, do Elvis Presley, que eles tanto gostavam. É uma música animada, dançante, que abre o álbum e a carreira em LP dos Beatles de forma absolutamente brilhante. Né? Não tenho o que falar, que é uma música realmente maravilhosa. Misery já é um pouco mais lenta, uma música mais melancólica, ali com uma letra bem a cara do John, né? Mais introspectiva, um pouco mais triste, assim. E é uma composição original dos dois também, belíssima canção, na qual o John Lennon lidera aí os vocais. A próxima, o John também canta, que é a And I Go To Him. Essa já é um cover que ele canta lindamente aí, as harmonias vocais que são feitas são espetaculares, também é uma música belíssima. Chains, que é a música 4, é liderada pelo George Harrison nos vocais, né? Pela primeira vez aí gravando vocais para os Beatles. Eles tinham esse costume de cada hora um dos integrantes da banda iria gravar os vocais principais, né? Chains foi a vez do George, uma música simples, mas assim, bem animada, bem aquele estilo rock and roll mesmo, que é sensacional. Boys foi a música que o Ringo gravou de primeira, ele toca e canta na bateria com uma energia absurda, como ele fazia nos shows ao vivo, não teve dificuldade nenhuma, já tinha tocado várias vezes com a banda e saiu um resultado ótimo também. Ask Me Why, Please Please Me já haviam sido lançadas, mas são músicas também incríveis. Inclusive é importante falar que Please Please Me era uma balada originalmente, não era essa música animada, que tem aquele padrão clássico dos Beatles da fase terninho, né? Que eles cantam os versos, depois tem o gritinho com falsete, vê um solo, né? Igual eles fizeram aqui. Na época o John Lennon estava compondo essa música e ele fez no estilo do Roy Orbison, que era uma coisa um pouco mais lírica, mais lenta, assim, mas o George Martin sugeriu que ele acelerasse a música, transformasse ela no rock and roll, e quando ele ouviu o resultado final, ele falou, bom, vocês têm seu primeiro número 1, e realmente foi o primeiro número 1 da banda, Please Please Me, que é uma faixa realmente maravilhosa, né? Love Me Do, clássico também, com a abertura de gaita, né, que John Lennon toca, uma música bem bonita. P.S. I Love You, mais romântica também, mais arrastada. Todas aqui são composições do Lennon-McCartney. A próxima já é um cover, que é Baby It's You. Também acho linda demais, um dos momentos mais bonitos desse álbum. Tem ali o som do piano que o George Martin adicionou posteriormente às gravações, que ficou muito bonito, principalmente o solo de guitarra que o George Harrison colocou aqui, eu acho sublime demais, eu acho que é muito nostálgico, te transporta mesmo para aquela época dos anos 60 e é uma imersão maravilhosa dessa música Baby It's You. A próxima é uma composição de Lennon McCartney também, que o George Harrison canta o vocal principal, estamos falando de Do You Want to Know a Secret? É interessante que essa música foi inspirada numa música do filme da Branca de Neve, de 1937, que é aquela que a música que ela canta no Poço dos Desejos, né? I'm Wishing, porque na música ela justamente diz o nome dessa música dos Beatles, que ela diz Do you want to know a secret? Promise not to tell. Né? E ele se inspirou nisso para escrever a letra dessa música e realmente é uma música espetacular, sempre com aquelas harmonias vocais dos Beatles que influenciaram toda a geração de bandas de rock progressivo dos anos 70, o Queen, vieram essas fortes influências dessas harmonias vocais dos Beatles que são maravilhosas. Então você tem Taste of Honey, que também é um cover. Você tem depois There's a Place, uma música original, que foi a primeira que eles gravaram nesse dia, também cheia de energia, com harmonias incríveis. Isso aqui, cara, igual eu falei, é um álbum que não tem erro. Para começar a ouvir os Beatles, esse é o melhor álbum de todos. É o que eu fiz, inclusive, comecei a ouvir a banda por esse disco, e ele realmente traz toda essa energia da banda que está iniciando ali, cara, e já vem com tudo. Realmente um espetáculo. E a última faixa do álbum, Twist and Shout. Essa aqui é interessante falar porque é aquela famosa curiosidade de que o John Lennon, nessa altura do campeonato, ela foi a última música gravada, já era mais de 10 horas da noite. John Lennon não estava aguentando mais cantar. E é uma música difícil de ser cantada. Lembra até La Bamba, né? Inclusive o produtor George Martin confundiu com La Bamba na hora que eles iam discutir qual seria a música. E o Paul corrigiu, Twist and Shout. Mas aí John Lennon gravou no primeiro take, cara. Ele chegou e falou, não, vamos tentar aí com tudo que ele tinha, última gota ali de capacidade de cantar que ele tinha. Ele entregou tudo, já cantou daquela forma incrível, rasgado dele, né? E se tornou um clássico. Até quem não gosta da banda curte essa música e conhece, porque realmente o resultado foi, assim, intergalacticamente incrível para essa faixa Twist and Shout. E ele chegou até a gravar um segundo take da música, mas não deu em nada, porque no meio do take a voz dele falhou, a fita parou também, então não adiantou nada. O primeiro take saiu aí e é exatamente o que a gente escuta no álbum, certo? Então é isso, Please Please Me, um álbum sensacional. Vou mostrar aqui para vocês
A capa, essa foto aqui foi tirada num prédio administrativo da gravadora, né, onde tem uns escritórios ali dos executivos da EMI, tiraram essa foto aí olhando para baixo ali da varanda, que realmente é icônico, né? Essa edição aqui é de 2009, em estéreo, que foram remasterizados, né, os álbuns dos Beatles. Esse digipack eu acho muito legal mesmo. Você tem aqui as fotos, né? Ele abre em dois, tem algumas fotos aí de 1963, que é muito bacana de você ver. Certo? Então, se você não conhece a discografia dos Beatles, eu recomendo fortemente que comece por aqui, porque é um álbum realmente perfeito, um clássico do rock and roll e, assim, nada mais a dizer sobre essa maravilha de álbum. Please Please Me. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e até semana que vem.